Fiquemos de pé para fazer essa leitura, irmãos e irmãs, aqueles que puderem. Teve um tempo atrás, acho que o Ricardinho, o Carlos, outros lembram, né? Eu fiz uma maratona de Lucas 15 por uns 4 domingos, né? E aí eu estava lembrando que faz tempo, né, que eu não voltei a Lucas 15 e sou devedor, né, aos mais jovens, sobretudo, que não ouviram essa série de domingos, né? Então, eu venho de uns estudos que o Renato tinha pedido, né, pastor Renato tinha pedido para eu ministrar aos jovens, né, da igreja dele sobre Lucas 15, e já estava nesse propósito de compartilhar Lucas 15, e aí, Gameus, na abertura, né, já deu todo um spoiler, né, então eu vou aproveitar o gancho da Damaris. Eu ia falar desse filho pródigo que fica em casa, eu ia falar no domingo que vem, mas como a Damaris já nem entrou no assunto, eu vou adiantar e vou começar essa reflexão pelo final, né? Amém? Lucas 15, versículo 25. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou um novilho cevado porque o recuperou são e salvo. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, jamais transgredi um só dos teus mandamentos. Nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele tu matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Só até aí. Podem se assentar. Colocaram, né? Deram essa parábola ficou conhecida com o título errado, né? A parábola do filho pródigo. Claro que no texto original não tem título, né? Mas os comentaristas que vieram depois colocaram, né, o título de a parábola do filho pródigo, olhando para o filho mais novo, que é esse filho que perde a herança, né, e vai embora e gasta toda a herança com as prostitutas e depois volta, né? Mas vamos meditar sobre isso domingo que vem. Mas primeiro, essa parábola tem 2 filhos pródigos, né? Como Damaris já adiantou um pouco aqui nessa noite. Tem um que vai embora, né? Fala para o pai: já que você não morre, me dá herança. Me dá herança porque eu vou embora. E digo isso, né? Nós vamos ver com detalhes domingo que vem, mas eu digo isso porque só havia 2 formas de se ter a herança na antiguidade: por morte do pai ou por doação. Mas, se o pai doasse em vida, o filho recebia a herança, mas não tinha o direito de usufruir da herança enquanto o pai estivesse vivo. Esse filho mais novo, o que ele quer? Ele quer herança e o direito de gastar a herança. Então, em outras palavras, e vamos ver isso calmamente domingo que vem, se Deus quiser, ele estava dizendo para o pai: olha,
eu queria que você morresse, porque eu quero a herança e poder usufruir da herança. Mas, já que você não morre, me dá a herança e me dá o direito de usufruir dessa herança. Então tem esse filho pródigo, né? Sobre o qual vamos meditar domingo que vem. Mas tem esse outro filho pródigo que fica em casa. Que também, né, nós vamos meditar sobre isso, não conhece o pai e tem um relacionamento com o pai e com o irmão bastante problemático. E eu quero começar refletindo sobre esse filho pródigo mais velho, esse que fica em casa, porque dificilmente alguém fala sobre esse filho pródigo, né? Dificilmente as pessoas refletem, né, sobre esse filho pródigo, né? Com exceção daqui, né, que nós mesmos já pregamos sobre ele, não ouvi, né, quase não ouvi em outros lugares alguém refletir só sobre esse, eu nunca ouvi na verdade, alguém refletir só sobre esse filho pródigo que fica em casa. E que, respondendo à reflexão da Damaris, para mim é o pior dos dois filhos pródigos. É o pior. Porque o primeiro ele foi sincero, ele foi transparente, falou: pai, quero construir uma vida totalmente longe de você, independente de você, quero ir para longe mesmo, quero usufruir dos seus bens, você vivo, já que você tarda a morrer, e é isso, não quero me relacionar com você, vou para uma terra distante. Ele foi totalmente transparente, verdadeiro, e disse ao pai: meu, já deu, não quero mais nenhuma relação com você. Já o outro não, o outro fica em casa. E o que se esperava do filho que fica em casa? Um amor enorme pelo pai, uma amizade enorme com o pai, um filho que fosse transformado pela pessoa do pai. E vamos ver que não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Nós vamos meditar sobre isso. Só que tem dois filhos pródigos nessa parábola. Só que essa parábola foi intitulada de forma errada, né? Porque, na verdade, o centro da parábola não é nem o filho mais novo que vai embora, nem o filho mais velho que fica em casa e também não conhece o pai. O centro da parábola é o próprio pai. E como bem chamou, como bem deu um título a essa parábola, o grande doutor, né, teólogo, sábio, muito sábio mesmo, Joaquim Jeremias, essa parábola é a parábola do coração do pai. É esse o título. O centro é que a gente na vida, né? Na fé, a gente sempre foca no pior, né? A gente sempre consegue, né, Jordan? Focar no pior, né? A gente esquece, né, do que é bom. Os nossos olhos estão sempre, né, depois do pecado, né? A gente sempre foca no pior, né? Mais fácil reconhecer, né, o defeito de alguém, criticar alguém, do que chegar na pessoa e elogiá-la, né? E ver qualidades nessa pessoa, e reconhecer essas qualidades, e elogiar, e valorizar. A gente sempre foca no pior, né? Depois do pecado, infelizmente, essa é uma área que Deus tem que tratar em nós, né? Tem que tratar seriamente em todos nós, né? Seja a igreja de Getsemane ou demais igrejas, é uma área que Deus tem que tratar. E por isso, as pessoas leram esse texto sempre focando na loucura do filho que vai embora, sem falar da loucura do filho que fica em casa, e sem prestar atenção que, na verdade, o centro da parábola é o coração maravilhoso do pai. É o coração misericordioso do pai. Pai de dois filhos problemáticos. Dois filhos problemáticos. Agora é o seguinte: antes de entrar na explicação dessa parábola, é sempre bom nós lermos o texto, tentando entender o contexto, né? Em cada parábola, Cristo
está dialogando com alguém e muitas vezes respondendo a alguém. E por que eu digo isso? Porque se os irmãos lerem Lucas 15, versículo 1, e essas 3 parábolas daqui de Lucas 15, elas respondem a esse diálogo do começo de Lucas 15. Porque Jesus estava recebendo pecadores e publicanos e começaram as críticas dos doutores da lei, escandalizados com a graça de Cristo, escandalizados com o amor de Deus em Cristo. Eles disseram: olha, esse homem recebe pecadores, come com eles. Então, essas 3 parábolas são resposta ao quê? Jesus estava sendo duramente criticado por viver a graça, por viver o amor do Pai, e se sentar com prostitutas, com assassinos, com ladrões, com publicanos que cobravam impostos e extorquiam, aceitavam, subornavam as pessoas, aceitavam propinas. E Jesus estava se sentando com esses. E aí os doutores da lei, os chamados homens de Deus, os grandes religiosos da época, os que se diziam, se intitulavam, doutores de Deus, diziam conhecer a Deus e poder explicar a Deus para os demais, o que eles fazem? Se escandalizam de Cristo e começam a criticá-lo duramente. Duramente, falar: meu, você fala que você é santo, que você é homem de Deus, profeta, e você se senta com esse tipo de gente, e você vem dizer que você é o Filho de Deus. Você tem que respeitar, você está tomando o nome de Deus em vão. É absurdo isso que você vive, se sentando à mesa com essas pessoas. E aí, olha que coisa maravilhosa, o ensinamento para nós também, Jesus não discute com eles. Olha como Jesus sempre quer nos fazer pensar, sempre quer nos fazer refletir. Jesus não bate boca com eles, nós perderíamos a linha, nós bateríamos boca, já partiria para ofensa, que a gente, ao contrário de Jesus, nos falta muito, essa graça, essa misericórdia, mas Jesus não. Como Jesus responde? Responde às críticas com 3 parábolas. Parábola da dracma perdida, parábola da ovelha perdida e parábola do filho pródigo. Jesus responde às críticas dessa forma. Fala: tá bom, vocês se dizem cheios de Deus. Primeiro, vocês não conhecem o Pai. Nenhum de vocês conhece. Vocês explicam o Pai, dizem que mostram quem é o Pai para o povo, mas primeiro, vocês não conhecem o coração desse Pai, vocês estão longe. Infelizmente, vocês morrerão sem conhecer o Pai, em outros momentos Jesus diz. Então Jesus fala: vocês não conhecem o Pai, e eu vou contar uma parábola aqui para vocês refletirem. E aí, irmãos, a gente tem que sempre ler a Bíblia e vendo, se identificando mesmo, com a história e nos confrontando. Por quê? Jesus aqui estava dizendo: olha, os publicanos, os ladrões, as prostitutas que vocês estão criticando, esses estão se arrependendo e estão voltando para o Pai. Estão voltando. É o filho mais novo. Mas vocês, que se dizem doutores de Deus, homens de Deus, de religião, vou contar uma parábola e espero que vocês identifiquem qual personagem é vocês nessa história. E qual personagem era os religiosos da história, irmãos? Os irmãos sabem dizer? Qual personagem era?
o filho que fica, o filho mais velho. E é sobre esse filho que nós vamos refletir, por quê? O filho mais velho da história hoje somos nós. Que nós é que somos igreja de Deus, nós é que somos homens e mulheres de Deus. Então, o personagem que primeiramente, claro, nós já tivemos momentos, né, já vivemos o filho mais novo, vamos refletir sobre isso depois já, claro. Só que o filho mais velho simboliza nós mesmos hoje. O pai, como vocês bem sabem, o próprio Deus. E o filho mais velho somos nós, que estamos dentro da casa do pai, né? Como Damaris fez questão de ficar dando spoiler, né, da mensagem de hoje, né? Sem saber, né? Estamos dentro da casa do pai, mas infelizmente precisamos conhecer mais desse pai e sermos transformados por esse pai para que o nosso coração se pareça com o coração do pai. E infelizmente não é o que acontece em nós, né? No geral, né? Estamos longe de conhecermos mais desse pai, o coração desse pai, e sermos transformados por esse coração. E vivemos essa mesma misericórdia, essa mesma graça com os demais irmãos, né? Então somos nós. Dito isso, vamos então refletir ponto por ponto do texto, né? O que acontece? O irmão mais novo voltou, o pai recebe com graça, com perdão, com amor, e faz um banquete enorme. Vamos festejar, meu filho. Você estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado, é momento de celebração. E o filho ainda tenta pedir desculpas, tinha decorado um texto: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele está falando, olha que coisa maravilhosa, Vi. O pai interrompe todo o texto que ele tinha decorado e fala: filho, já te perdoei, já te amo, já te aceitei, não precisa você dar justificativas, querendo ser aceito, filho, querendo se justificar, querendo que eu te receba. Eu já te recebi, filho, no meu amor e na minha graça, não precisa. E aí o pai faz um banquete enorme. O que acontece? O filho mais velho ouve, e ele ouve o quê? Olha que alegria, né? O texto é rico em alegria, em celebração. O filho ouve música e o som, o barulho das danças, né? A dança, o povo judeu ama a dança, né? No Brasil a dança é vista ainda como pecado, como algo demonizado, né? Mas o povo judeu, faz parte da cultura do judeu celebrar com cânticos e com danças, né, a alegria. E temos aqui uma professora, né, de dança, né, a nossa irmã Jennifer, que é alguém que ama dança, né, ama dança, foi estudar dança. E diferente de mim, né, que também amo dança, né? Não fui estudar dança, né? Pretendo, né? Mas acho maravilhoso se expressar por meio da dança. Expressar alegria por meio da dança, né? Acho maravilhoso, acho coisa maravilhosa mesmo, né? Eu amo, né? Pretendo aprender, não sei, não estudei, mas tá na minha meta, né? Confesso que uma vez, né, um tempo, né, andei, né? Tinha uma amiga minha que era professora de forró, né? E devo confessar que saíamos direto para dançar forró universitário e outras coisas, né? E não vejo, sinceramente, irmãos, não vejo pecado algum nisso. Não vejo, porque os judeus dançavam, né?
como celebração. Os africanos, eu gosto do louvor dos africanos. A mãe e o irmão Cléo iam para Deus é Amor, para ver o grupo. Não sei se grupo ela falava, mas soava para mim como se fosse grupo Omelete, mas eu não sei como que é o nome do grupo, sabe, hoje? Não sei, soava para mim, mas não sei se é esse o nome. Mas o grupo canta e dança ao mesmo tempo, para expressar a alegria. Canta e dança. E muitos, na África, muitos cantam e dançam, né? Para expressar alegria, para celebrar uma festa. Festa de judeu é assim. Eles cantam, eles, né? Tem várias danças. Os árabes também têm danças maravilhosas em festas de casamento. E é algo, né, que é próprio da cultura dele. Não vejo, está na Bíblia e não vejo, né, pecado algum nisso. É claro que tem danças que são sensuais, são pornográficas. Isso é outro debate. Agora, não um casal, né? Igual, né? Tivemos danças, né, no casório da Davi, foi maravilhoso. Momento de celebrar com danças, né? E o casal dançar, né, no casamento, na celebração de bodas. É fantástico, mas infelizmente no Brasil foi demonizado esse aspecto. Mas o que acontece? O filho mais velho vê isso tudo e ele, fala, estranha, chega para o escravo e fala: olha, mas o que acontece? O que está acontecendo, hein, Está uma festa enorme, o que está acontecendo aí? E o escravo fala, olha que coisa maravilhosa, o escravo fala: é teu irmão. Olha que forte isso. É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho porque ele voltou vivo, com saúde, está bem. Por isso essa festa maravilhosa. Por isso. E aí, em vez dele celebrar também, ser tomado por essa felicidade do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, o que ele faz? Ele é tomado pela ira, ele fica cheio de raiva, cheio de indignação. Aqui, irmãos, nós vamos ver o seguinte: o primeiro ponto que nós vamos ver é que havia um conflito entre esse filho mais velho com o pai, como nós vamos ver, assim como havia um conflito do mais novo com o pai. E há um conflito entre irmãos aqui. Há um conflito entre irmãos. Porque nos estudos lá dos jovens da igreja do Renato, que eu estava compartilhando com eles, fiquei compartilhando com eles um mês esse trecho. O que acontece? Eu falei o seguinte: como é que um irmão seu está sumido há anos e volta, e você não vai perguntar primeiro, ele está bem? Voltou vivo? Porque poderia ter voltado só o corpo, poderia ter voltado morto. Quantas, né, histórias nós vemos, né? Que alguém some, abandona a família, e quando descobre onde está, a pessoa retorna para a família, né, mas já apenas o corpo. Poderia ter acontecido isso. Era para ter acontecido isso com ele, nós vamos ver, né? Mas ele não pergunta isso. A primeira coisa que eu perguntaria, né, era: voltou vivo, está bem, tá com saúde, está machucado, como é que ele está? Onde é que ele esteve todos esses anos? Era a primeira coisa que ele devia perguntar. E outra, era para ele ser tomado de uma alegria tão grande, de felicidade tão grande, e ele ter corrido para a celebração. Era para ele ter corrido para celebrar junto com o pai, na hora. Era para ele ter corrido para celebrar. O pai corre ao encontro do filho, como vamos ver domingo que vem. Tomado de felicidade, o pai vê o filho de longe e corre, abraça e beija. E o irmão mais velho
que em nada se parece com o pai, fica, tomado de amargura, de ressentimento, se recusa a entrar para a festa. Se recusa. Fica cheio de ira quando era para se alegrar. Quantas vezes nós ficamos com raiva numa situação que na verdade era para a gente festejar, usufruir, aproveitar ao máximo o momento, celebrar, falar, estamos no banquete da graça de Deus. Como nós dizíamos, para a dona Tica, mãe do Beto, a gente ia correr, a gente treinava uns percursos muito longos, A Jennifer chegou a nos acompanhar alguns. E dona Tica falava para mim, para Beto, Ela falava assim, vocês são malucos, vocês são loucos, viu? Porque sair para correr essa hora, ir lá para o centro, subir para Paulista e voltar correndo, vocês são malucos? Aí eu comecei a brincar com a dona Tica, eu falava assim, dona Tica, a conta tá paga, dona Tica. Tá tudo pago já. Ela pegava, não entendia, Ela falava assim, pago o quê? Que pago? Não estou vendo nada pago. Roberto devendo um monte, você também. Pago o quê que tá pago? Fala, dona Tica, Jesus já morreu por nós e pagou toda a nossa dívida, dona Tica. É só celebrar, dona Tica. Que problema a gente tem, dona Tica? Deus já pagou, já do alto da cruz. Tetelestai, está consumado. Está tudo pago, Tiquinha. É só celebrar. E a gente falava para ela, e quantas vezes, irmãos, essa graça de Deus, esse sentimento, nós não somos tomados por essa alegria, essa felicidade de conhecer o Pai e de querer também viver essa mesma alegria do amor de Deus, da bondade de Deus, da gratidão, querer distribuir para os demais. Querer distribuir para os demais. E esse filho, em nada ele conhecia o pai, porque o pai celebra, o pai fica feliz, o pai que era o maior prejudicado perdoa. O pai poderia dizer, meu filho, os bens eram meus. Por que você está questionando? Os bens eram meus, eu perdoei, eu que sou o pior prejudicado, perdoei, e vocês não querem perdoar o seu irmão? Quem construiu toda essa riqueza? Fui eu, não foi você, nem seu irmão. Quem adquiriu todos esses bens? Não foi nem você, nem o seu irmão mais novo. Toda essa riqueza, filho, é minha. Você quer questionar o quê? Se eu estou distribuindo, compartilhando com os demais uma riqueza que é minha, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver? O pai poderia chegar já assim. E esse filho fala, olha, ele fica tomado de raiva, de amargura, irmãos. E é algo que nisso nós já nos reconhecemos, nesse irmão mais velho, Porque estamos na casa de Deus, estamos aqui, e o nosso coração muitas vezes está cheio de amargura. Sabe, não temos a gratidão, reclamamos de tudo. Como esse indivíduo aqui, ficamos irados por besteira, brigamos com os irmãos por besteiras, no trabalho, na faculdade, sendo que era para nós participarmos da alegria do Pai e transmitirmos essa alegria, essa gratidão, essa celebração dos que foram encontrados pelo amor e pela misericórdia de Deus, pelos que foram encontrados e marcados e transformados por essa graça de Deus. Mas é o oposto, É justamente o oposto, Tô até querendo meditar qualquer dia desses aqui sobre a ira, mas é justamente isso, ele se ira. E uma ira injusta, não era uma ira com motivo. Uma ira, racional é quando vemos alguém sofrer uma injustiça e ficamos indignados,
e nos iramos, né? Qualquer dia vamos meditar sobre isso brevemente, né? Daqui alguns dias a gente medita, mas aqui nós vemos isso, ele se ira quando era para ele se alegrar. E essa amargura do coração dele, ele vai transmitir na relação dele com o pai e na relação dele com o irmão. Essa amargura. E aí, primeira coisa que a gente já pensa aqui, irmãos, é Hebreus 12, 15. Alguém fique à vontade aí para abrir. Eu vou ler aqui. Hebreus 12, 15. Olha que coisa forte. Você sabe de cor, hein, meu irmão? Hebreus 12, 15. Procurem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Que não haja raiz de amargura que brotando perturbe vocês e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha que alerta, né? Esse texto, eu acho esse texto muito forte, confronta a todos nós sempre que lemos. O autor dos Hebreus fala: tome cuidado para que raízes de amargura não venham brotar no seu coração e crescendo, elas vão fazendo o quê? Vão te privando da graça de Deus. Sabe por que vão te privando, irmão? Porque está uma festa enorme e você não consegue celebrar, se alegrar, viver o momento, usufruir da presença de Deus na sua vida, da felicidade de Deus em você, do perdão de Deus, dessa bondade. Você está ali com aquela amargura, ressentido, com questões do passado, e aquele ressentimento armazenado virou uma grande amargura, e hoje você, com esse ressentimento, você se ira à toa, você dá, paulada à toa nos que estão à sua volta. Isso é um perigo para todos nós. Às vezes é porque algo não nos deu certo na carreira, às vezes, porque algo não fluiu da forma como nós queríamos em outra área da vida, mas às vezes a amargura brota no coração, e nós não vigiamos, ela cresce, e vai nos privando de viver a graça de Deus, porque vamos ficando ressentidos, amargos com o pai, com os irmãos. É o caso desse irmão. A amargura dele aqui é uma inveja enorme do amor do pai. Fala: esse daí gastou todos os seus bens com as prostitutas, e você, faz essa festa inteira com ele. Olha como a amargura dele era uma inveja enorme. Eu não suporto que ele esteja assim bem, e eu que estou aqui na tua casa há anos, e o senhor nunca me deu uma festa dessa. Olha o ressentimento dele com o irmão. Olha o ressentimento dele com o pai. Olha como era uma história conflituosa, Uma família cheia de conflitos, Olha que coisa forte, E aí, ele é tomado por essa amargura. E aí o que acontece? Olha a humildade do pai. Ele não quer entrar para a festa. O Lila já diria numa pregação dele, Se ele estivesse pregando, ele já falaria: mimizento mesmo, Esse é mimizento, Se é o Lila, Ele já ia falar, uma geração ressentida, podre de mimimi. Lila já ia dizer isso, e é verdade, É um mau humor injustificado, é uma ira injustificada, é uma amargura que não tem razão de ser, porque era para ele estar feliz, celebrante. E aí o pai, humildemente, olha que o pai faz, Nós agiríamos assim: não quer entrar, festa está rolando aqui, está maravilhosa, meu filho mais novo voltou,
Talvez a gente quisesse, né? Nós, longe do Pai, pensaríamos assim: não quer entrar, eu também não vou atrás não. Vou atrás não, vou procurar não quer vir, a festa está aqui, está tudo pago, não vou atrás não, né? Já, fiz o churrasco, né? Então, não quer aparecer, não aparece. Eu lembro de festas lá na rua, muitas vezes agia assim. Falei, nós já compramos a carne, já preparamos tudo. É só aparecer, não quer vir? Não vai atrás não. O Pai é totalmente diferente, olha a humildade do Pai, né? Olha a humildade de Deus, né? Vai atrás e vai dialogar, né? Deus não tem esses radicalismos, né? De já romper e falar, a partir de hoje, né? Cada um com seus problemas. E como dizia um amigo meu, né? O perdão da expressão, ele dizia, que se lasque-se. Que se dane-se, né? E era interessante. Achava engraçado porque ele usava o pronome se antes e depois, né? Era a próclise e a ênclise, né? O pronome antes e depois, que se lasque-se, que se dane-se, não quer vir, não vem. Mas, irmãos, o pai, ele abre um diálogo e fala, filho, entra para a festa, filho, participa. Ele suplica. Não sabemos as palavras iniciais, mas ele começa a suplicar para que o filho participe da festa, participe da celebração, da alegria, participe. E que coisa, irmãos, porque aqui nós já vemos duas coisas nesse irmão mais velho, né? Nós notamos, se ele não se alegrou quando o irmão deles foi embora, quando o irmão dele voltou, aliás, ele não celebrou. Quando o irmão dele foi embora, ele também não sentiu a dor do irmão dele. A dor do pai ele não sentiu. E nisso nós somos muito hoje, o irmão mais velho. Nós não temos compaixão, não sabemos sentir a dor do outro, que está lá fora, às vezes nem a dor do outro que está aqui junto com a gente, não temos compaixão, e também não sabemos ficar felizes, sem amargura, sem inveja, sem ressentimento, ao ver o bem do outro, seja ele, né, um irmão em Cristo, ou um próximo da vizinhança, ou alguém que nós nem conhecemos. Olha como ele estava distante do pai, porque o pai sofreu com o filho mais novo, teve compaixão, sofreu junto com, e o pai se alegrou com a volta do filho mais novo. Então o pai, ele soube sofrer, o texto vai dizer, vamos ver isso domingo que vem, que ele se compadeceu. Ele se compadece, ele tem compaixão. E ele também é solidário ao ver o filho que retornou. Ele se alegra com o filho, pelo filho ter voltado. Ele se alegra e festeja. Então, esse irmão mais velho, ele não conhecia e nem tinha sido transformado em nada por esse pai. Porque ele não sabe se compadecer, e ele também não sabe se alegrar com a felicidade do outro. Ele não sabe. Ele era indiferente ao irmão mais novo. E aí, irmãos, primeira coisa que ele fala, há tantos anos que eu te sirvo, e aqui o verbo é de escravo mesmo, por isso que na tradução da Damaris, já traduzem assim, há tantos anos que te sirvo como escravo. Nunca transgredi um dos teus mandamentos, e você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha como ele não conhecia o pai. Ele via, né? Preguei isso aqui há muitos anos atrás, e o Ricardinho pregou também,
nesse texto, e falou isso que eu vou repetir agora também, ele viu o pai como patrão, como senhor, mas não como pai. Te sirvo há tantos anos como um escravo, como um empregado excelente, tenho cumprido todas as regrinhas. Olha como nisso nós já vemos uma fé que cresce, né, no meio evangélico, uma fé distorcida, né, da religiosidade, né, que é uma fé que pensa isso, é esse pensamento do filho mais velho. Eu cumpro todas as regrinhas, eu mereço o seu amor, eu mereço as suas bênçãos. Esses que estão no mundão não merecem, merecem o pior. É uma fé que não vê o Pai como alguém que nos ama e que nós não merecemos nada. Nós merecíamos a cruz, merecemos até hoje a cruz, as coroas de espinho, os chicotes que Cristo levou, a morte que Ele morreu, é tudo que nós merecemos. Mas não, nós entramos numa relação errada com Deus e pensamos assim: não, eu frequento a igreja todo domingo, eu cumpro, né, certas regrinhas, eu não fumo, eu não bebo, né, não traio minha esposa, eu mereço, eu tenho cumprido todos os mandamentos. É uma relação errada com Deus, na qual todos nós nos encaixamos, em menor ou maior grau, porque era para ser uma relação de amor, de gratidão, era para nós celebrarmos: olha, eu estava morto, revivi, eu estava perdido, Deus foi me encontrar, meu. Deus correu ao meu encontro, lá na loucura do mundão, estava perdidão e Deus me achou, não fui eu que achei a Deus, Deus me encontrou. Eu estava morto, o amor de Deus me fez renascer. Era para nós termos esse espírito de celebração. Estava morto e ressuscitei, estava perdido, fui encontrado, sem merecer, merecendo a morte, merecendo a perdição. Como nós vamos ver no filho mais novo, era tudo que nós merecíamos. Mas a gente vem, conhece a Deus, e em vez de nós crescermos nessa gratidão, fala: tudo que eu tenho, meu Deus, dá para mim de graça. Porque mesmo hoje eu mereço, meu, quantas vezes estou com o coração longe de Deus, mereço, meu. Se não fosse o Cristo, todos nós merecíamos a condenação. E era para termos essa relação, crescendo nessa gratidão, e nesse amor com o Pai. Mas a relação dele com o Pai, o que mostrava a relação dos doutores da lei, e hoje mostra a relação dos que estão na igreja hoje, era uma relação distorcida. Era o pai como patrão. Se eu trabalho, o patrão me paga o salário. Se eu não trabalho, o patrão me demite. Se eu faço direitinho, o patrão vai me manter na empresa. Se eu pisar na bola, esse patrão nem me ama mais. E a relação, quantas vezes pessoas nos procuram, não é tão triste, né? A pessoa falou: irmão, aconteceu isso e isso, irmão, será que Deus não me ama mais, irmão? Eu congrego no lugar X, fui me aconselhar com a liderança, eles falaram tanta coisa pesada para mim, irmão. Será que não dá mais para eu ter comunhão com Deus, irmão? Porque é uma relação assim. Se você não está ali, né, firme ali, né, todo dia e fazendo aqueles, né, seguindo aquilo dali, né, não, faço parte do louvor, eu prego, como Damaris falou, eu vou na igreja todo dia, etc. Se eu não faço, poxa, será que Deus ainda me ama? É uma relação, um relacionamento distorcido. Não vê que o Pai, Ele quer que nós obedeçamos, sim, mas Ele nos ama mais como filho do que como servo. Jesus diz isso, Jesus fala: olha, eu não chamo mais vocês de escravos,
Chamo vocês de filhos. Chamo vocês de amigos. Jesus diz, né? Não chamo mais vocês de escravos. Chamo vocês de amigos. Porque ao amigo, você conta, você se abre com o amigo, você conta histórias da sua vida para o seu amigo conta histórias da vida dele para você. Eu não vejo vocês só como servos meus, vocês são, mas a nossa relação tem que ir para além, vocês são amigos meus, eu sou amigo de vocês. E aqui Jesus está falando, Ele é pai, Ele não quer uma relação apenas de patrão e empregado, uma relação distorcida do merecimento. É mérito, é a meritocracia. O que é a meritocracia? É o poder do mérito. Você merece, você ganha. Você não merece, você não ganha. O mundo é assim, né? Só que com Deus não. Porque Ele nos dá o bem que nós não merecemos. E não dá o mal que nós merecemos, que seria a condenação eterna. E Ele dá toda a riqueza que nós não merecemos, Ele dá, né? E nós distorcemos a relação, né? Ficamos vendo nessa relação, nossa, mano, se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar. Não vou conseguir essa bênção se eu não fizer isso. Era a relação desse filho mais velho e é a nossa relação. Muitas vezes com Deus, nós não crescemos em intimidade a ponto de eu quero ser, eu não quero apenas seguir algumas regras, eu quero ser parecido com o Pai. Esse é o desafio. Eu quero me alegrar com aquilo que causa alegria no coração de Deus. Quero me entristecer com aquilo que entristece o coração de Deus. Eu quero ser, que o meu coração seja transformado. Esse deve ser o nosso pensamento. Se Deus age assim, ama, sem merecer, abençoa a gente como eu, que não merece. Quem sou eu para falar, não vou abençoar o irmão Heber, porque, para mim não merece não. Vou ajudar não merece. É só uma hipótese, Heber. Nós agimos assim, pela lógica do merecimento. Aqueles dali aí, quantas vezes, né? Aquele camarada está na loucura, ele merece a morte. Merece a morte tanto quanto nós. Quando nós vamos vendo a graça de Deus, Ele merece a cruz tanto quanto eu merecia. Mas nós precisamos se parecer com esse pai. E esse irmão mais velho, a gente olha para essa história, a gente vê, né? Fala, esses dois filhos foram criados por esse pai. Né? Não tem nada a ver, né? E como acontece na vida também, né? Às vezes os pais são coerentes, são amorosos, são sábios, mas o filho decide se perder, né? O filho se perde e decide tomar outros caminhos. Aqui também nós pensamos aqui, nenhum parece com o pai, nenhum. Nem o que foi para a loucura mesmo e foi sincero, nem o que se diz aqui, olha, eu te obedeço. Eu merecia muito mais. Estou indignado, eu merecia muito mais. E se o senhor dá uma festa para esse camarada aí, nós vemos então que a relação é distorcida já aqui. Fala, você nunca me deu um cabrito para eu festejar. Olha, irmãos, como a amargura, ela nos priva da alegria, né? A amargura, o ressentimento no coração, ele nos priva, né? Da alegria, né? Na vida como um todo, né? A amargura, o ressentimento vai se enraizando em nós. E aí você pensa, caramba, aquela fase da vida, dava para eu ter me alegrado tanto, né? Tanto, ter sido tão feliz com aquelas pessoas no meu trabalho, mesmo com os problemas que existiam lá. Na minha faculdade, nossa, me dava para ter, né? Usufruído tanto, né, daqueles professores, daqueles amigos de faculdade, dos funcionários, dava para ter, né?
mesmo com os conflitos que aquelas pessoas tinham, assim como nós temos. Porque é a graça de Deus, é um Pai maravilhoso em amor, em compaixão, em bondade. E uma graça vivida numa família cheia de conflitos. Olha como Deus é maravilhoso. Deus não fala, olha, sua família não tem que ter conflito para vocês viverem a graça, não é isso. Deus fala, olha, as nossas famílias todas têm conflitos, mas eu quero que vocês vivam a minha graça na família de vocês, cheia de conflitos, cheia de treta, de traumas. Eu quero que vocês vivam, mesmo no trabalho de vocês, no qual todo mundo carrega seus próprios traumas, ressentimentos. Isso é desafiador, irmãos, irmãs, é desafiador. E aí, ele nunca tinha festejado. Que vida triste a desse camarada, né? Que vida triste. Não festejou com os amigos, não festejava a volta do irmão. Ele saía se infelicitando pela vida. Ele saía se entristecendo, ele entristecia ele mesmo pela vida, porque com vários motivos para ele celebrar, mas ele não celebrava. Deus dando tantos motivos, né? O Pai dando tantos motivos, assim como Deus dá tantos motivos. O Washington até falou um dia desses aqui, né? Dá para gente viver o Evangelho e usufruir tanto da alegria, né? Sem pecar, sem nada, né? Dá para curtir tanto, né? E aí as pessoas, jogar ping-pong na igreja, pecado, né? Praticar um esporte, pecado, e tantas outras coisas que não são pecado, e nós vamos nos tornando, nos infelicitando. Não, estou dando um exemplo mínimo, mas as pessoas vão recebendo um jugo tão pesado, que ela pode usufruir ali dos parentes, dos amigos. Um amigo meu falou para mim que a mãe dele um dia disse para ele, né? Depois que ele foi para a igreja, né? Falou, olha, eu quero meu filho de volta, mano. Você não é o filho que eu tinha, não. Eu quero de volta o meu filho, que o meu filho brincava, o meu filho era alegre. Tem um aqui que me critica o tempo todo. Coisa mais leve que ele me fala é que eu já estou dentro do inferno. Eu quero pedir para o seu Deus para devolver o meu filho, que era brincalhão, que sabia brincar, que sabia, né? Sentava numa mesa comigo e comia aqui. Você agora não pode, você diz que não pode, e você não tem tempo, e você vai ter que estar no culto X, no culto Y. E que coisa, né, irmãos? Que vida se infelicitando e se amargurando, né? E aí ele fala, olha como aqui se explicita o trauma que havia entre os dois, o ressentimento que havia entre os dois. Ele fala para o pai, este teu filho, que devorou teus bens, né? E agora ele volta, esse teu filho, e você faz uma festa. Nós diríamos, o meu irmão fez isso tudo num relacionamento normal, né? O irmão diria, o meu irmão fez isso tudo, pai, e você perdoa e faz essa festa para ele. Olha como já havia um conflito entre eles, um ressentimento com o irmão mais novo. Esse teu filho, ele não fala ele é meu irmão, ele fala é teu filho. Gastou teus bens, teu filho voltou. Não é meu irmão, não vou chamar de meu irmão, é teu filho, esse seu filho aí. Entendeu? Sei que deve se relacionar com esse seu filho aí. Não quero aproximação nenhuma. Não quero proximidade, é teu filho. Não é meu irmão. Olha que coisa triste, irmãos. Ele não via aquele mais novo como irmão, como nós muitas vezes não vemos, né? Não vemos o nosso próximo como irmão, né?
nas relações da vida, né, no trabalho, a gente devia olhar e falar: meu, é meu irmão. É meu irmão, temos o mesmo pai, é meu irmão. Eu preciso apenas mostrar o amor do nosso pai para trazer esse irmão para a casa do nosso pai de novo. Mas é meu irmão. Tem conflitos, tem tretas, mas é meu irmão. Nós não vemos como irmão. Não vemos. E hoje pior, né? Infelizmente. Hoje está muito pior, né? Nós não olhamos como irmão o outro, né? E fala: meu, é meu irmão. Eu devo me dedicar, mano, buscar cuidar. Não, ele fala: esse teu filho. Ele não reconhecia o outro como irmão. Mas se o filho mais novo foi embora, a responsabilidade era dele também. A responsabilidade era dele. Era dele, porque em qualquer cultura, mesmo na judaica, ser o irmão mais velho traz responsabilidades. Trazia a responsabilidade do quê? Como na nossa também não é diferente, né? Embora o Carlos e o Cláudio não aceitem, né? Eles sempre foram também responsáveis por mim. Né, Edvaldão? Mas o filho mais velho, é muito forte isso. Em várias culturas, o filho mais velho deve ser o exemplo para os mais novos. Deve ajudar os pais a cuidar dos mais novos. E aí, isso é tão bíblico. Quem nasceu primeiro? Caim ou Abel? Caim. Quando Deus vai dialogar com Caim, o que Caim pergunta? Porventura sou eu o responsável pela vida do meu irmão? E Deus não responde, mas Deus, na mente de Deus, Deus pensou consigo mesmo: você era sim o responsável pelo seu irmão. Você é sim responsável pelos seus demais irmãos. Você falhou na missão, porque você é sim, você sempre foi responsável também pela vida do seu irmão. E nós somos responsáveis, irmãos. Uma vez eu perguntei para a maravilhosa Susana Schwartz, professora nossa do hebraico bíblico. Divaldo me emprestou um livro dela, eu ainda nem devolvi. Amém, eu recebo. Hein? Maravilhosa professora, né, de arqueologia bíblica, formada em Israel. Uma vez eu perguntei para ela: Susana, professora, por que no apedrejamento, quando alguém pecava, por que todos deveriam atirar pedras, professora? Por quê? Aí ela falou assim: sabe por quê, Clóvis? No pensamento judaico, se aquele pecado aconteceu na comunidade, aquela maldade, aquele crime, aquele roubo, aquela violência, a comunidade toda é responsável por aquilo ter acontecido. No pensamento judaico, a responsabilidade ela é individual, mas também coletiva. Se aconteceu um absurdo desse dentro da comunidade, alguém tirou a vida do outro, alguém, né, fez um absurdo, cometeu algum tipo de pecado, ela falou assim: a comunidade toda tinha parte e era responsável por aquele pecado também. Porque houve várias omissões dos demais, houve várias, né, omissões de amor, de cuidado, de se responsabilizar pelo outro, de tratar o outro. Ela fala: por isso, todos deviam apedrejar, porque todos estavam eximindo, todos estavam se redimindo de uma culpa que era coletiva. Não era uma culpa só daquela pessoa que cometeu aquilo. E é verdade, irmãos, é verdade.
Porque hoje mesmo nós vemos tantas barbaridades acontecendo e somos todos responsáveis. Se aumenta a violência, feminicídios, roubos, é porque infelizmente a escola falhou, a igreja falhou, o Estado falhou. A responsabilidade é coletiva, né? A responsabilidade é coletiva. E a mesma coisa aqui, Jesus estava dizendo: vocês, fariseus, vocês são responsáveis, porque muitas vezes foram atitudes de vocês que fizeram os irmãos mais novos se afastarem do amor do Pai. Foram vocês que magoaram, foram vocês que foram mesquinhos, foram vocês que foram avarentos, foram vocês que foram agressivos. E Jesus disse isso para eles, em outras palavras, uma vez ele falou: vocês que dizem ter a chave dos céus, vocês nem entram e ainda impedem uma multidão de entrar. Esses textos que eram dirigidos aos fariseus, hoje nós temos que ler confrontando a nós mesmos. São todos para nós hoje, né? São todos para nós. Eu tenho que ler me confrontando, porque quem é o irmão mais velho hoje? Sou eu, é você. Quem é os fariseus hoje, né? Somos nós, porque nós que nos dizemos povo de Deus, que dizemos ter a chave, né, da salvação. E aqui, irmãos, ele infelizmente, ele não soube, né, cuidar desse irmão mais novo. Ele não soube. E outra, nós vemos uma relação tão complicada, porque ele não queria nem acolher o irmão que voltou. Ele não queria se reconciliar. E ele não queria que o pai tivesse se reconciliado com o irmão. Ele não aceitava aquilo. Como um amigo meu uma vez disse assim para mim: Clovão, mano, o cara cometeu um monte de barbaridade, Clovão. Meu vizinho lá no Savério cometeu um monte de loucura. A ficha criminal é maior do que a Estrada das Lágrimas. Agora saiu da cadeia, falou para mim que aceitou Jesus, que está salvo, e veio querer pregar para mim, ó, Clovão. Falei um monte para ele. É o escândalo de não aceitar o perdão de Deus, irmãos. A graça e o amor de Deus era o que Jesus estava sofrendo. E é mesmo um choque. Jesus perdoou. E ele falava: não, meu cara quer pregar para mim, sempre trabalhei. Irmão mais velho, né, da parábola, né? Sempre trabalhei, nunca traí minha esposa, não fumo, não bebo. E agora esse daí, né, não falou nem esse teu filho, nem nada, né? Esse daí veio, Clovão, falar que eu tenho que me arrepender, que eu preciso de Deus. É o escândalo, irmãos, de pregar o evangelho. Por isso que a igreja não prega mais essas parábolas. Porque a igreja está sendo criada pensando no merecimento. Uma lógica errada, era para ser a lógica da graça. Mas está criada como mundão. Merece eu dou, não merece eu também não dou, mas merece a morte e pronto. E aí, ele não queria reconciliação. E que coisa, né? O pai fala, né? Na parte final aqui, o pai fala: olha, mas meu filho, você sempre estava comigo, meu filho. Tudo que é meu é seu. E aqui tem um detalhe histórico, né? Quando ia ser dividida a herança, o irmão mais velho, depois a gente explica melhor isso, o irmão mais velho, o primogênito recebia parte dobrada. O primogênito. É isso que o pai está falando: filho, seu irmão pegou a parte dele, estourou tudo. A sua parte já era dobrada, você é o primogênito. Toda a minha riqueza já é tua, filho. Você que não soube usufruir.
Foi você que não soube usufruir da felicidade, de toda a riqueza que há em mim. Esse é o maior drama, irmãos, que a gente corre o risco. Passar a vida toda na igreja e não usufruir de toda a riqueza que há em Deus. Riqueza eu digo, né? Riqueza que eu digo é o que? Desfrutar da felicidade que há em Deus, da paz, da comunhão com Deus para ser transformados. Sermos transformados e Cristo transformar os nossos relacionamentos. E sabemos aproveitar o melhor da vida. Claro que sim também. Nós sendo transformados por Deus nisso tudo, podemos sim também crescemos na verdade, né? Na carreira, na profissão. E aí o pai fala, toda a riqueza minha, filho, não precisava pedir, filho. Que triste, Era só você usufruir, filho. Que história mais dramática, né? Para mim sempre me impactou mais ler esse trecho da parábola. Sempre para mim foi um trecho, eu acho pesado isso aqui. Eu acho muito pesado. Eu acho um texto pesado de se ler, de entender, de compartilhar. Eu acho pesado, porque, filho, é a vida toda que poderia ter sido e não foi, filho. Você não usufruiu. E aí um rabino, um dos sábios de Israel, falava assim, naquele dia, o Eterno, né, pode nos condenar por todo o prazer e toda a felicidade lícita, da qual nós não usufruímos. Ele falava, dizia, né, falava, olha, ficamos tão preocupados com prazeres ilícitos, se é pecado, se não é, o que é pecado. Mas todo prazer que é lícito, toda felicidade lícita, nós não usufruímos e Deus vai nos julgar por isso. Deus vai nos julgar por isso. Era para nós, né, desfrutarmos da felicidade, né, com os filhos, com, né, esposa, esposo, com amigos, e saber celebrar cada momento. Mas ficamos coração tomado por amargura, insatisfeito. Como diz Paulo em Gálatas, ficamos, né, brigando uns com os outros e nos mordendo uns aos outros. Nos devorando uns aos outros. E Paulo diz, tomem cuidado para que por fim não acabe vocês uns eliminando literalmente os outros, que vocês andam se devorando na vida. Sem compaixão, sem ternura, sem graça, sem alegria que vem de mim. A vida de vocês, né, vocês estão infelicitando tanto. Vocês estão pesando em tantas coisas que não precisava pesar. E aí o pai fala, toda a riqueza, filho, minha, sempre foi sua, filho. Você que não soube usufruir. Não precisava, você podia ter celebrado com seus amigos. Era tudo seu já. Você podia ter celebrado, você tinha liberdade para me pedir. E eu concederia, já é seu. Trabalhei por vocês. Tudo isso que eu preparei é para vocês usufruírem. Tudo de melhor, né? Como diz Pedro, né? Deus nos deu em Cristo todas as coisas que concernem à vida. Tudo que diz respeito à vida, Cristo já nos deu. Cristo já nos ensinou tudo o que diz respeito à vida. Para usufruirmos da vida, sabendo lidar com os nossos lutos, com as nossas perdas, mas era para celebrar. Sabemos viver essa alegria, espalhar para os demais. O contrário, ele com um pai desse, ele foi amargurado, ele passou a amargura para o irmão mais novo, ele passou para os amigos, porque o pai está dizendo, olha, você podia ter feito a festa, e transmitido a alegria minha para os seus amigos, o meu amor para os seus amigos, o meu acolhimento, e você tornou a sua vida infeliz por você mesmo, e infelicitou a vida de todos à sua volta. Você tornou mais infelizes os seus amigos, o seu irmão que fugiu, não fugiu de mim, fugiu na verdade de você.
Você tornou a vida de todos mais amarga, filhão. É triste, né? Engraçado o texto, assim, você para pensar, né? E é pesado, né? Quando você entende, você fala, nossa, que coisa, né? E aí o pai fala o certo mesmo, o natural, o racional, o natural que era para sua alma estar vivendo, sua alma está doente, filho. Porque era para você estar celebrante, já era para você estar lá dentro da festa, já era para você estar cuidando do churrasco, né? Já era para você estar tocando algum instrumento, dançando com a gente, e você se amargurou e não quer entrar, né? Não quer entrar, de jeito nenhum você quer entrar. E olha que coisa curiosa, o texto é desafiador. Ele entrou, eu pergunto para os irmãos, ele entrou para dentro da festa? O que aconteceu? Irmão Carlos, o que aconteceu, irmão Carlos? Abruptamente, aí ó. Sabe as palavras, verdade. Esse é o ponto-chave da parábola. Acaba com o convite em aberto. Sabe por quê? A resposta a esse convite, hoje o pai espera a resposta do convite, ele espera para mim, para você, para cada um que aqui está. Será que a gente vai dizer sim para essa celebração do amor, da misericórdia de Deus? Cada um vai ter que responder com a vida, não é responder para o pastor Washington, nem responder para o irmão Clóvis, não é nada disso. Não é falar, não, eu já disse sim, tá bom, você tá vivendo esse sim? Você está, né, vivendo essa celebração da graça, transmitindo essa compaixão, esse sentir a dor do outro, se alegrar quando ele melhora, vibrar com ele. Isso tudo, irmão, se resume. Abram as Bíblias aí em Romanos 12. Isso tudo se resume em um versículo. Tudo que ele não era, tudo que ele não viveu, tudo que ele não aprendeu com o Pai, se resume em um versículo que Cristo quer que nós aprendamos a viver. E nós não aprendemos. Romanos 12, o versículo, deixa eu achar aqui, versículo 15. Em um único versículo era tudo o que ele não vivia, é tudo o que nós estamos distantes de viver como filhos mais velhos desse Pai maravilhoso. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Está um drama tão terrível hoje que nós não estamos conseguindo viver nem uma coisa nem outra. E também não acho mais fácil, como disse o Leandro Carnal, que ele acha mais fácil chorar com os que choram, né? Porque ele diz que na alegria você fica com inveja, com rivalidade, você não quer ver o outro melhor que você. Então ele diz, né, palavras dele, né, que é mais fácil chorar com os que choram. Eu digo que não. Chorar com os que choram de verdade, realmente sentir a dor do outro, sofrer junto, estar presente na dor do outro, falar, irmão, estou aqui para o que precisar, irmão, não tenho muito a dizer, mas estou aqui, irmão. Né? Eu falei até uma vez para o Adenilton falando de evangelismo, eu falei, Adenilton, meu, infelizmente, mano, a igreja, no geral, as igrejas, meu, se acomodaram. Antes você ia num velório aí, tinha aqueles grupos de irmãos para consolar, para fazer um culto. Hoje você vai e você não acha ninguém. Ninguém. Quantas vezes eu fui chamado, né? Mas o irmão falou, tinha tais pessoas para vir, não vieram, você pode fazer? Só que eu já fui pronto, e o Senhor já tinha falado comigo, que eu mesmo que ia fazer. Só que assim, era para estar presente mesmo. O povo de Deus, chorando junto, buscando consolar, falar, irmão, estou aqui, irmão. Estou aqui para, né? Por que você precisar, irmão? Não sei o que dizer, mas estamos juntos. Estamos juntos, Senhor, eu vou orar para o Senhor te consolar, mas o que precisar, mano, e buscar socorrer,
em amor. Esse irmão mais velho ele não sentiu a dor do irmão mais novo, quando o irmão mais novo foi, para o mundão, correndo perigo, né, de ser morto, não voltar mais nunca, ele não sentiu. E quando o irmão voltou, ele também não soube se alegrar com ele. E é um versículo que resume, Vitória. Todo o evangelho está aqui. Romanos 12, 15. É o resumo. Você tem que aprender na vida, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É um desafio, porque muitas vezes nós não nos alegramos, porque ficamos com inveja. O mundo moderno é cheio da competição. Então criam-se rivalidades. Criam-se rivalidades, um começa a concorrer com o outro. Meu, Alex está crescendo mais do que eu, pô. Como disse a Damaris, chegou agora esse irmão, e olha como Deus tem, como tantas coisas têm fluído na vida dele, eu estou há tantos anos e nada disso aconteceu comigo. Então, nós não sabemos nos alegrar, porque o egoísmo também, a alegria do Alex é só do Alex, pô. Não é minha alegria, por que eu vou celebrar? Ou a mesma coisa com relação à dor do outro. Não é minha família. Não é minha família, por que eu deveria me importar? Não tenho tempo. Já vou finalizar já. Já vou finalizar aqui. Já estou finalizando. Aqui me passaram também, acho que é às 7h16. Já estou finalizando. Não sabe se compadecer da dor do outro. Não sabe, a dor do outro é só do outro. Não é minha dor. Porque nós não sentimos compaixão. E nisso, em nada, irmãos. A gente pode cantar hinos, pregar aqui. Mas infelizmente nós temos sido esse irmão mais velho. Estamos tão distantes de se parecer com esse pai. Com esse amor do pai, de saber se compadecer, de saber se alegrar com os que voltam, de saber celebrar, as vitórias do outro e tudo mais, que infelizmente esse texto é para nós. Nós podemos até dizer, o filho mais novo é fulano de tal, mas se a gente for ler com verdade, o filho mais novo somos nós, em muitos momentos, e o mais velho também. Amém? Os irmãos reflitam mais e domingo que vem a gente medita na primeira parte da parábola.